Tomara que você não ouça as... Oi, Pedrada, boa noite, tudo bem? Você não ouça as eventuais palavras de carinho. Oi, Leandro, boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Então, só para ver se vocês não ouvem, né? As palavras de carinho que estão trocando uns com os outros de vez em quando aqui. Chegou agora aqui. Vinícius chegou agora, boa noite, Vinícius. Agradecer a você. Professor. Oi, Vinícius, boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Obrigado. Tranquilo. Vamos lá. Chegar a 10, a gente parte. Eu estava agora ouvindo aqui vendo e ouvindo, né? No YouTube, assistindo uma ao vivo agora feita agora há pouco pelos irmãos. Márcio chegou agora aqui. Oi, Márcio, boa noite. Pelos irmãos Van Traub, né? É o Abraham e o irmão dele, eu sempre esqueço. É o que foi eu acho que foi o Davi, né? Foi o ministro da Educação. Eles estão no Banco Mundial, nos Estados Unidos. Eles estão fazendo uma live de lá. É rapidinho, só para... Eu vou conversar rapidamente para a gente poder começar a trabalhar. O que acontece? Eles souberam, né, via mídia e coisa assim, que uma promotora de justiça lá em Brasília, no Distrito Federal, ingressou com uma ação de improbidade administrativa contra o Abraham Van Traub, por conta do período que ele foi ministro da Educação, e pedindo nessa ação de improbidade que ele perca também, a improbidade é típica, né, é uma pena acessória, que ele perca os direitos políticos dele. Aquelas punições, 5 anos, 8 anos, coisa assim. Eu não estou a par exatamente o que está acontecendo. Agora foi a Bruna. Boa noite, Bruna. Só em linhas gerais. O que está acontecendo? A alegação, o fundamento do pedido, nessa ação de improbidade, é que ele falou que nas universidades federais há tráfico de drogas e plantação de maconha. Aí, agora querem, né, que a história, você não gosta da mensagem, quer matar o mensageiro, né? Então, chegou agora para a Rafaela, boa noite, Rafaela. O que acontece? Essa questão de... Oi, Paulo, boa noite, tudo bom? Essa questão do tráfico de drogas, né, do uso de drogas, né, em larga escala dentro da Universidade Federal, eu não posso dizer de universidades que eu não tenho acesso através de alunos ou ex-alunos. Basicamente, eu tenho acesso através de ex-alunos, tá? Ex-alunos recentes, se formaram ano passado, retrasado, 3 anos atrás, alguma coisa assim. Então, acontece. Agora foi a Érica. Na Universidade aqui, Federal Rural, é porque tem muita gente que estudou lá e não fala, né? Até um certo medo justificado e outro até por covardia, né? Mas sabe-se... Oi, Érica, boa noite. Sabe-se, é corrente lá que há tráfico de droga lá dentro. Tem aluno lá que está estudando lá há mais de 10 anos. E a profissão do camarada é traficante. O cara vende droga mesmo, é maconha, cocaína, essas anfetaminas, né, esses êxtases da vida e tal. E o que acontece? Isso eu me lembro porque um amigo meu, policial antigo, que ainda está na ativa, ele trabalhou, acho, uns 2 anos lá em Seropédica, fez lá uma limpa, na época, em relação aos mandados, muitos mandados de prisão em aberto, pessoas que não eram presas, conseguiu até condenar muita gente lá em tribunais de júri, conseguiu dar um impacto de eficiência do trabalho policial naquela região. E ele sabia o que acontecia lá, ele que precisava entrar, ele queria entrar na Federal Rural para poder explodir essa gigantesca boca de fumo que tem ali dentro, coisa assim, né? Ou bocas, né? Maior. O que acontece? Qual é a alegação? Essa alegação é legal. Não, aquilo ali, como é um próprio federal, só quem pode ter acesso ali, só quem pode, é a Polícia Federal, tal. Então, ele, apesar de saber o que acontecia, perfeitamente quem é, como é que foi, a coisa
Né? Você, através de bons levantamentos, descobre muita coisa, e ele não conseguiu fazer nada. Né? Acho que não sei se foi na Universidade de Brasília, uma coisa assim, ou na Universidade do Nordeste, pegava o laboratório de biologia, ou de física, perdão, de química, e descobriu que estava sintetizando anfetamina lá dentro do laboratório de química. Aluno. E negociando, e utilizando, tal. Isso aí é público e notório. E não se toma uma medida drástica em relação a isso. Por quê? Porque tem uma certa omissão das reitorias, né? Porque nesse caso chama até de conivência por omissão. Né? Porque cada vez que é eleito um novo reitor, uma nova reitora, eles fingem que não veem nada daquilo. E lá, garotada se drogando, eu tenho casos, porque eu conheço casos de pessoas que, ex-alunos já formados, que saíram do convívio do ambiente da Universidade Federal Rural para morar fora de lá, ou ir voltar para Campo Grande todo dia. Por quê? Porque não estavam suportando o ambiente que está instalado ali dentro. Né? Isso é péssimo. Então, vocês vejam uma coisa curiosa. Agora foi o Renan. Oi, Renan, boa noite. Que coisa absurda é você denunciar uma situação que está acontecendo para ver se você ganha o apoio, porque, na verdade, a Polícia Federal também ela só funciona bem se ela tiver apoio dos gestores das universidades, nesse caso, os reitores, que hoje são cargos políticos. O reitor é eleito, lista tríplice, não sei mais o quê, aí já querem que seja um elege o sucessor que é amigo dele também. Muita coisa aí ligada à política, controle, a verba, dotações, mas o problema é que o tráfico existe em larga escala, o consumo de droga em larga escala. Tem aluno, estudante de Universidade Pública Federal, morrendo de overdose, perdendo aí, eventualmente até por ser dado, precisar de dinheiro, ele entregando até questões familiares para que pessoas se apropriem desse patrimônio. Eu me lembro de um caso, uma casa invadida por bandidos, para assaltar a casa. No final morreu uma pessoa. Boa noite, Eduardo. É uma história longa, mas eu conheço ela tintim por tintim, porque o genro da vítima foi professor da faculdade durante muitos anos, pessoa muito distinta, e tinha um filho que era viciado, e o filho acabou entregando a casa numa época de festa, para que assaltantes entrassem lá, poder roubar, indicado tudo, furtar, de quanto que tinha dentro da casa e tal. Encontraram, infelicitamente, o avô do rapaz na casa, o avô do rapaz tentou reagir e foi assassinado. Então, você vê de coisa absurda você encontrar hoje um promotor de justiça que tenta desqualificar um ministro da Justiça. Não estou falando de questões partidárias, ele era o ministro da Justiça, desculpe, ministro da Educação. Desqualificar o ministro porque o ministro denunciou uma coisa que é pública e notória, mas que todo mundo faz vista grossa, e que está desgraçando também, é mais um elemento que desgraça o ambiente da universidade pública brasileira, né, da escola brasileira. Né? Então, a gente tem que se engajar nisso. Se a gente que pensarem nisso, seja atento, cuidado e tal, porque a coisa está muito, muito ruim. Tudo bem, depois desse pequeno desabafo aí, estamos aqui 16 juntos, 17 agora com o Felipe, e eu quero só informar vocês que eu já estou recebendo de vocês algumas avaliações. Não tem problema, não precisa mandar agora. Vocês sabem que vocês têm um prazo. A inscrição até o exato momento eu não recebi ainda o calendário de prova. A instituição não disponibilizou o calendário de provas ainda, deve disponibilizar amanhã, né, já que acho que essas provas começam, não sei se elas começam na segunda ou na quarta, não sei exatamente, não me lembro exatamente, mas pelo nosso calendário, o cronograma que nós fizemos, eu já havia combinado com vocês que nós faremos a avaliação no dia 27, né, 27 agora, na próxima terça-feira. Combinei também com vocês, falei assim, olha, mas se porventura, porque eu fiz mais ou menos durante muitos anos eu montei calendário de prova, né? Oi, Mário, tá tranquilo. Para de tirar feia, mas ainda não levou lá nos Correios para mandar para mim. Então, acontece. Então, eu tenho uma certa experiência de montar de calendário. Então, a gente tem uma ordem. Qual é a ordem? Se a turma tem aula primeiro e último tempo, primeiro ou segundo tempo, você coloca sempre a prova, sempre que possível, no primeiro tempo. Então, supus eu, vocês teriam aula no primeiro tempo da terça, que vocês terão prova, a prova será marcada para 27. Isso é uma regra que pode ser alterada, tá? É mais um costume, tá?
Então, acontece, eu marquei para 27, por quê? Porque é um dia mais antecipado, não tem problema, 27, meia-noite. Mas, se o calendário jogar para 29, determinar que seja, será 29 a avaliação, não tem problema, você vai poder entregar a avaliação até 29, meia-noite. Avisei já para você da outra vez, estou agora reforçando que se alguém tiver qualquer problema de um pequeno atraso, ou um atraso que vai ser necessário, qualquer problema que vocês venham a ter, não se preocupe. Não deixar, perdi a data, vou deixar para fazer repositiva, vou pedir segunda chamada depois e tal. Não. Entre em contato comigo, tá? Manda um e-mail, alguma coisa assim. Não precisa justificar, já falei isso. É daí, olha. Não deu para entregar e o que você pode fazer? Eu vou dar um jeito, tá certo? Eu quero que vocês desempenhem bem a disciplina sem essa correria de... Né? Porque, sabe que os prazos são... Porque é engraçado, vocês vão ver que o judiciário, que já está no métier, o que vai para ele, vai descobrir o seguinte: todo mundo do judiciário tem prazo, inclusive juiz, mas só quem é punido se não cumprir o prazo é o advogado. Os demais, exceções raras, se eventuais, às vezes até acontecer alguma coisinha com ele aqui e acolá, o juiz nunca acontece, ele demora lá dias e dias, semanas e nada acontece, mas vocês sabem que o advogado tem prazo. Mas agora, isso aqui, a nossa atividade aqui nesse momento não é uma atividade da justiça, é uma atividade acadêmica. Então, aí... Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. Então, uma atividade acadêmica, o diretor dessa atividade acadêmica sou eu, o gestor dela sou eu, então eu entendo que um pequeno atraso não vai implicar. O que pode acontecer se for alguma coisa mais avultada, eu falo assim, olha, mas aí você vai ter uma pequena perda de grau aí, vai perder meio ponto a cada 3 dias atrasado, 2 dias atrasado, porque também porque tem um problema. O calendário, logo que acaba o calendário de prova, a instituição já abre o portal para lançar nota e fecha, lá para uma data. Muitas vezes é uma data exígua, uma data muito compacta, um período reduzido. Houve isso no primeiro semestre do ano passado, quando começou o problema da epidemia, e a instituição abriu o prazo e fechou muito rapidamente, e houve vários casos de professores de todos os cursos, dezenas de notas que não foram lançadas. A instituição, já que é gerada de São Paulo, não quis abrir o prazo novamente, a janela novamente, aí teve que ser feito tudo via expediente para a administração, para a parte da coordenação da instituição, não o professor Bruno, coordenação geral, na secretaria, na verdade, né? E isso deu uma mão de obra para as pessoas da secretaria, porque tinha que fazer lançamento um a um. Por quê? Porque por causa de uma questão de 2, 3 dias que, se fosse dado mais um pouco de prazo, fosse um prazo mais estendido, não haveria esse problema. Aí, inteligentemente, de vez em quando isso acontece, a instituição deu um prazo um pouquinho maior já na outra avaliação, e aí as coisas se normalizaram, entendeu? Então, eu quero fazer. Por quê? Vocês vão entregar a avaliação, tá? Terça ou quinta-feira, falei para vocês, pelo calendário. Se o calendário não sair, vale terça-feira, tá? E o que acontece? Aí eu começo a corrigir as avaliações a partir do último prazo, último momento do prazo dado para você entregar a avaliação, salvo aquelas situações excepcionais que eu vou cuidar de caso a caso, se houver. Acontece um caso aqui, acolá, 2 ou 3 casos, aí a gente resolve. Tranquilo. Mas, para o geral, todo mundo já entregou, e o que eu faço? Eu só começo a corrigir as avaliações depois que eu recebo todas, e o prazo termina. Por quê? Eu aprendi num curso aí de didática do ensino superior que eu fiz uma vez, um aninho e meio que eu estudei isso aí, e o professor muito bom explicou sobre a questão de corrigir prova. Ele falou assim, da educação, ele disse, olha só, quando você vai corrigir prova, você tem que corrigir prova de uma tacada só. Ele foi me explicando, se você faz uma prova com 5 questões, você pega aquele maço de provas e começa por uma das questões. Você não precisa ser a primeira, você escolhe, elege uma questão e começa a corrigir aquela questão de todas as provas. Do primeiro ao 40º aluno. Ele falou assim, enquanto você está corrigindo, ele falou para ele, você não levanta para tomar café. Leva um copo d'água para o teu lado e vai... Sabe por quê? Ele falou assim,
pensar em almoçar nem pensar. Sabe por quê? Se você para aquela atividade, intercepta ela com outra e retorna, a tua avaliação mudou. O teu padrão de avaliação muda, para melhor, para pior, para mais, para menos e tal. Você não pode dar solução de continuidade. Claro, mas ela é uma prova de ciências exatas que você tem. Depende, ciência exatamente. Ciência exata depende da complexidade de equações, desenvolvimento de questões e coisas assim. Você tem caminhos de desenvolvimento que são, às vezes, diferentes e chegam ao mesmo resultado. Você tem que avaliar qual é o mais lógico, qual é o mais curto e tal. Então, o que acontece? Se eu levanto e vou almoçar, se eu paro aqui no 20º aluno e vou dormir amanhã, volto a trabalhar, o meu padrão vai mudar. Então, por isso que não é bom corrigir a prova inteira, da primeira de cada aluno. Então, a tua memória você não vai conseguir identificar com clareza o padrão, porque você vai, poxa, está diferente, mas quando é que estava diferente? Mas você corrige a mesma questão, é simples. Então, eu tenho por hábito fazer isso dessa forma, como esse grande professor aí me orientou. Tá? Muito tiver ver com experiência, né? Coisa assim. O time está chegando aqui. Chegou agora Estero, Marcos. Uma boa noite para vocês. Então eu tenho uns costumes, tá? Pode chamar até de mania, não tem problema não. Mas é um hábito meu. Então, não vou ver nenhuma prova de vocês, uma avaliação de vocês, enquanto não terminar o prazo. Aí depois eu vou abrir uma a uma. Oi, Rafael, boa noite. E aí a gente vai dar... E aí o que eu vou fazer? Então, logo eu fecho as provas todas, eu vou já lançar. A minha ideia é que no mais tardar, final de semana que vem, sábado, talvez domingo, eu já tenha corrigido tudo e já lançado no portal para vocês terem acesso. Por quê? Porque na terça-feira a gente já vai fazer a vista de prova, porque não dá para fazer na quinta. Então, se entregar terça-feira meia-noite, eu não tenho que de quarta-feira, um dia e meio, não dá, porque eu quero resolver todas as 3 turmas, tá? Então, vou esperar, vou para outra semana. Aí a gente vai ter a oportunidade de você vai conseguir saber da sua nota, e aí você vai ingressar na sala de aula, daí, ó, estou com uma dúvida aqui, ó, você me deu nota X, eu não entendi aqui onde é que foi que eu me equivoquei, onde é que você encontrou algum tipo de erro, queria que você revise. Aí, tudo bem, eu vou fazer uma revisão, vou ver o que está acontecendo, se for o caso, faça a retificação da tua nota, né, para melhor, evidentemente, né, ela se mantém alterada ou ela vai para maior. Mas o que acontece? Mas tem que ser feito já rapidamente, por quê? Por causa do tal do portal, né? Ele abriu e fechou e fecha. Então, eu quero já dar seguimento. Por quê? Porque vocês já estão liberados da disciplina em relação à primeira avaliação, já vamos partir com tranquilidade para a próxima avaliação, para as próximas aulas, que eu pretendo também, até o final de semana que vem, se tudo for bem, esse agora o outro, além de lançar nota, eu quero tentar entregar para vocês, pelo menos, 15 dias de aula já de maio. Vão ser 4 aulas. Ou então as 9 aulas do mês de maio todo. Vamos ver. Eu quero já adiantar alguma coisa, deixar vocês já confortáveis com aula até, acho que 23, aula 23 ou 24, já eu quero deixar, até 25, deixar pronto para vocês, eu não conferi exatamente quais são os dias, quantos dias tem, mas são 9, e está tudo certo, tudo resolvido e tal. Então, o que eu fiz aqui, tinha combinado com vocês que a gente está fazendo uma revisão da disciplina para fim de avaliação, mas como anteontem a gente já bateu papo sobre isso, já conversamos, já tiramos aqui até umas pequenas dúvidas e tal, então acho que não é necessário a gente utilizar esse tempo todo do encontro de hoje para fazer uma revisão da matéria, já que vocês têm o material à mão de vocês, já está tudo bem. Tá? Pronto, fala, Márcio. Eu posso tirar só uma dúvida acerca de uma questão da prova com o senhor? Claro, a ideia é essa. A número 3, que pergunta sobre como se adquire os direitos reais. Isso. Aí tem 2 artigos no Código Civil que falam lá, adquire-se sobre bens móveis e bens imóveis. Sim. Né? Forma de adquirir os direitos sobre bens móveis e imóveis. E aí, depois a gente vê a relação dos direitos reais, né? Propriedade, laje, enfiteuse,
aquela relação lá toda. O senhor vai querer, porque é 15 linhas que o senhor pediu. Aí eu fiquei na Não, dúvida. aquele... Vai, desculpa, continua. O senhor queria que a gente descrevesse, falasse sobre como ser de direitos de propriedade ou direitos reais, que são um artigo bem sucinto ali sobre imóveis e imóveis, porque senão a gente vai ter que falar sobre enfilteiros, não, porque nós não chegamos lá, porque não foi visto ainda. A ideia é a seguinte: você vai discutir a aquisição daquela forma de aquisição voluntária e involuntária, não é isso? Que você Essa tem. É perda, né? Perda voluntária e involuntária. Da perda, né? Tá certo, 3, não, desculpe. 4 não. Então, você vai colocar aqui, na aquisição dos direitos reais, você vai dizer como é que se adquire os direitos reais dos imóveis e dos móveis. Só isso. Então isso você vai entrar em formação de ilha, aluvião, essas coisas todas. Não. Isso aí é detalhismo, não precisa. Eu quero só que vocês diferenciem claramente aquela forma de aquisição de direito real de forma originária, de forma derivada. Né? E aí você vai... Desculpem, você vai descobrir a aquisição. É aquisição, né? Então você adquire de forma originária. Por quê? Você é o inventor, você é o primeiro, você é o... Aí falar de coisa de ninguém, coisa abandonada, né? A res no lios, a res derelicta. E quando você fala na aquisição por derivação, não é isso? Vai falar de tradição, falar aqui dos bens móveis é apenas a tradição. O que é a tradição você explica, e explicar que nos bens imóveis é uma forma de transmissão complexa, né, de aquisição complexa, porque tem tradição mais transcrição. Aí você vai, em breves linhas, dizer o que é a transcrição. Tá certo? Está feito, está resolvido, está respondido. Tá? Não é... Tá ok, professor. Obrigado. Isso, porque, na verdade, Márcio e os demais colegas, o que interessa para a gente é que nós identifiquemos essa forma de aquisição de maneira geral. Porque o restante aí depois desse detalhe, mas vai ter que ser pesquisado mesmo. Eu vou ter que. Não, eu não vou. Você vai recitar para mim, recite para mim todos os direitos reais sobre coisa alheia. Recite para mim. Você pode até falar sobre direitos reais de garantia, que são 3, é fácil, mas de coisa alheia. Aí começa, não, o que é enfiteuse? Você falou, o que é anticrese? Isso aí você vai ter que fazer pesquisa, vai ter que ler. Né? Aquela história, tem coisa que a gente não precisa guardar na cabeça. Isso que eu estou dando para você aqui, vocês têm que saber de uma maneira quase que intuitiva. É só essa coisa mais... Ela não é que ela seja básica, ela não é básica, ela é essencial. Mas o restante é fácil. Tá? Tranquilo. Ainda está travando. Vamos ver. Que hoje está... Para entrar na internet demorou quase 15 minutos. Ok, professor. Tá, tranquilo. Obrigado, então. Obrigado, eu vou tomar minha sopa agora. Isso aí que eu falei. Leandro falou também que um dia nós vamos participar dessa sopa aí. Não tiver um presencial aí, uma aula presencial, tu vai levar uma quentinha para a gente. Vai ser um prazer, professor, vai ser um prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço, professor. Tá bom, irmão, vai com Deus. Tchau, tchau. Então tá tranquilo. Então, o que eu vou falar com vocês aqui? O Márcio passou a sopinha dele lá, vamos ver a nossa parte aqui. As questões. Reprisar rapidamente para começar a abordar o assunto de hoje, que é a aula 16, né? 16. Então, tá lá. Conceituar e distinguir teorias da posse. Você vai falar em quê? Daquelas teorias do Savini e do Ehring. Chegou agora e falou, Taurino. Oi, Taurino, boa noite. Teoria objetiva, subjetiva, né? E você faz uma breve exposição sobre aquilo ali, porque aquilo é essencial. Para começar a falar de posse, você faz o que o senhor conhece, o que o senhor conhece sobre a teoria objetiva de Rudolf von Ehring. Oi, Taurino, boa noite. Né? Tranquilo. Então, isso carta marcada, não tem jeito. Isso aí você tem que ter na massa do sangue. Lembrar desses dois alemães a vida inteira, enquanto você trabalhar com direitos reais. Muito bem. E depois, distinguir posse e propriedade, você vai falar aquela questão da posse de fato, tá? É algo fático, é algo que precede o próprio direito, tem a ver com a natureza humana, na verdade. E já a propriedade, na verdade, nada mais é do que você acolher no direito à posse
convertendo em propriedade para poder mais garantias, dar mais segurança, a famosa segurança jurídica, hoje tão propalada num país que é tão inseguro juridicamente, né, em relação a isso. Nesse caso, da pós-propriedade. A aquisição, já falamos, gente, você vai falar sobre aquisição originária, derivada, e vai trabalhar bens imóveis e imóveis, para te explicar porque é diferente. A aquisição de bem imóvel tem uma diferença, tem uma nuance. Vocês têm esse material na mão de vocês aí já publicado, aí, já editado para vocês, mas tem também, claro, excelentes autores aí na internet, né, com bons artigos, muito melhores do que eu. Eu sou um mero repetidor, e aí vocês têm como conseguir um bom subsídio para responder a questão. E, por fim, a forma de propriedade, né, que aí você vai falar da perda de propriedade voluntária e a perda involuntária, vai citar situações, se quiser exemplificar, é preciosismo, não é obrigatório, mas pode, para enriquecer a questão, mas aí tranquilo, não tem coisa de muita, assim, é que eu digo a vocês, não é uma coisa, porque eu estava falando, eu ouvi não, isso aí é simples, não é exatamente simples, não é de uma complexidade inalcançável, ou não ultrapassável, entendeu? Agora, são determinados valores, conceitos, que são essenciais para nós, que nós temos que ter, entendeu? Então, é bom você ter aquilo já na massa do sangue, porque depois, quando você vai partir lá para a prova da OAB, para fazer a petição, propor ações, julgar ações, né? Até como delegado de polícia, até como investigador, um inspetor de polícia, né, alguma coisa assim, você pode ter que se defrontar. Por que estão pedindo hoje curso superior? É só entrar para a polícia, coisa assim. Porque vocês sabem que a atividade policial está muito imersa nas questões legais. Não é certo? Não, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar lá em cima, havia uma unidade de busca e apreensão que eu fiz junto com a Polícia Militar de drogas, busca e apreensão de drogas, eu percebi que o policial ele cometeu uma falha, que foi justamente ao realizar a busca e apreensão, comigo, claro, eu estava trabalhando, ele se esqueceu de colocar o dono da casa, o possuidor do imóvel que estava sofrendo a busca e apreensão, para ir junto, porque senão ele anula a ação policial, né? A busca e apreensão, eu só estava onde? Eu fiquei lá do lado de fora batendo papo com outro policial, acabou, né? Mas por que aconteceu aquilo? Porque eu inabilmente também, eu fiquei assim meio constrangido de falar, porque tem que estar lá, eu deixei os policiais conduzirem a uma atividade que eles estão acostumados a fazer, pessoas muito boas, policiais excelentes, trabalhei com gente muito boa, não tem nada a falar da Polícia Militar. Se eu tive 1 ou 2 problemas, exatamente, eu não falo certo, sabe? Eu até anulo. Então acontece, se em 20 anos de trabalho lá na região eu tive 2 ou 3 problemas com policiais, não foram de policiais que eu já tinha contato antigo, policial de um outro lugar, uma comarca que eu fui trabalhar meio que emprestado, e uma vez com um pessoal muito novo na cidade que veio com os cacuetes aí, vício de cidade grande, quis implementar lá, e aí não resolveu, ficou tranquilo, todo mundo acabou estando bem. Então vocês veem, por quê? Então tem que ter conhecimento de direito. Então o delegado de polícia é muito mais, porque vocês têm questão até de invadir imóvel financiado pelo sistema financeiro, aquilo tem crime ali. Mais de 3 pessoas, invasão, tem a pressuposição de violência, coisa assim, tem uma série de tipos penais. Então você tem que ter muito conhecimento, porque não adianta alguém falar assim, poxa, daí eu vou fugir desse negócio de direito civil, porque eu vou fazer concurso para ser policial. Civil, militar, federal, tal. Eu falo de volta, ó, se você fugir do direito civil, você não vai entrar nesse concurso nunca. Porque tem coisa dessa de direito civil. Direito civil o direito civil e direito penal são os esteios maiores da estrutura de qualquer ordenamento jurídico, certo? Então, tem que conhecer, muito bem. Então, é bom conhecer essa parte de direitos reais, porque tem muito tipo penal que aborda justamente questões sobre direitos reais, né? Muito bom, na verdade, porque desde a história mais do início, da história do homem, né?
Hammurabi, tal, lei das 12 tábuas, depois lei dos 10 mandamentos. Você vê que aquilo ali tem o quê? Tem um mundo civil e um mundo penal acontecendo ao mesmo tempo, primeiro sob a esfera contra da religião e depois pelo desenrolar do dia a dia. Né? Você vê lá o Código de Hammurabi, todo ele fala lá, questões penais, criminais, questões civis. Né? Muito bem, legal. Então vamos, estamos bem, todo mundo está indo bem, estou recebendo material de vocês, falei para vocês, já falei que vou corrigir tão logo o prazo venha a se exaurir, né? Tranquilo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Eu conectei as tomadas no computador e esqueci de conectar a tomada da energia elétrica. Idiota. Vamos lá. Chegou o alfabeto aí. É para não tomar um tombo aqui, né? Tropeçar no fio aqui. Vai resolver. Estava começando a apagar aqui, eu falei, pô, estou carregando ao mesmo tempo, não tá, a carga está ficando baixa. Tudo bem, estamos bem agora. Então, vamos lá. Resolvido isso, né? Tudo legal. Qualquer dúvida, eu falei para vocês agora, para terça-feira, qualquer dúvida, vocês façam contato por via e-mail, alguma coisa assim. Né? Mas acredito eu que está tudo se resolvendo bem. E vocês trocam informações também entre vocês, né? Façam em grupos de estudo. A ideia é que todo mundo age em cooperação, uns com os outros. Né? Então, vamos ver aqui a nossa... Nós começamos a ver condomínio, não foi? Vimos a aula 15, se não me engano, né? Que foi o condomínio. Lembra que nós conceituamos o condomínio, vamos no condomínio geral, falamos das suas espécies, né, quanto à origem, quanto à forma e quanto ao objeto, né, origem, forma, objeto. Depois nós fomos adiante, esse foi o papo que a gente travou na terça-feira passada. Então hoje vamos ir direto, depois de conceituar, para reiterar, vamos para a aula 16, tá bom? Então está ali a propriedade condominial, é aquela que mais de um sujeito de direito titula simultaneamente, isso é fundamental, a simultaneidade dos poderes de proprietário em relação a certo objeto. Vocês vão aprender na classificação do condomínio que pode acontecer uma não simultaneidade no desempenho da propriedade daquele bem em condomínio. Então, eu dei um exemplo, eu sempre dou as pessoas, 5 pessoas se reúnem e compram uma casa na beira da praia, um apartamento, sei lá, né? Vai passar veraneio. E aí, eles falam assim, poxa, como é que vai ficar essa divisão aí de quem fica quando? Aí eu quero ficar em dezembro, eu quero ficar em janeiro, eu quero ficar em fevereiro, eu quero ficar em julho. São os meses de alta temporada, férias escolares, coisas assim. E aí alguém fala assim, mas nós somos 5, 4 já querem ficar, mas ninguém quer ficar só, uns querem ficar só em janeiro, outros só... Se não chegar a um acordo assim, não, você só fica em dezembro, se todo mundo concordar, porque eu acho que não vai acontecer, porque todo mundo vai querer determinadas épocas, né, mais propícias a usufruir daquele bem, então vai ter o quê? Bom, vamos ter que fazer um rodízio, ó. No ano tal, metade de janeiro fica fulano, outra metade fica ciclano, metade de fevereiro, entenderam? Vamos fazer uma tabelinha rotativa, no outro ano já gira de novo. Tá? Então você tem realmente o condomínio simultâneo, que todos são donos, são coproprietários, mas a utilização do bem é que não é simultânea. Ela pode ser sucessiva, ela pode ser alternada, entendeu? Mas aí é um outro aspecto da relação condominial. Aí já é na utilização do bem em condomínio. Né? É um automóvel, 3 donos. Olha só, não, porque fim de semana, primeiro do mês é teu, o segundo é meu, o terceiro é do fulano. O quarto, volta aquele circuito. Se for um mês de 5 semanas, mesma coisa. Então tem ABC, entendeu? Mas a propriedade em si, não, ela é exercida simultaneamente.
Muito bem, então, ó, titula simultaneamente os poderes de proprietário em relação a certo objeto. Muito bem. Eu falei para vocês que em qualquer hipótese de condomínio, cabe a cada condomínio uma fração ideal do bem objeto de copropriedade. Tranquilo, sempre tem. Né? Há condomínio, cada um é dono de uma parte. Essa parte pode não ser uma parte identificada, mas ela é identificável a futuro. E essa parte, se não há uma outra divisão, ela é uma divisão ideal. São 3, é 1/3 para cada um, são 4, é 1/4 para cada um, 5, 1/5 e por aí vai. Né? Muito bem, isso. A gente tratou no início da conversa dessa aula anteontem, e vamos ver hoje a conversa da aula 16. Vamos lá. Continuando nosso condomínio, né? Vamos ver agora no condomínio geral, voluntário, conceito, vamos ver os direitos e deveres dos condôminos. O que acontece? O condomínio voluntário ou convencional, ele não é imposto a você. Você concorda. Você vai, vamos comprar um apartamento? Vamos embora. Como é que vamos fazer? Não, vamos juntar um sinal, e tem aqui a prestação, vai ser X, vamos ratear essa prestação. Então, nós estamos organizando acerca da aquisição daquele bem que nós queremos colocar em condomínio. Muito bom. Aí, como é que a gente vai organizar essa forma de utilização? Por exemplo, fazer um documento particular, não tem problema nenhum, a gente só precisa levar esse documento quando o registro no cartório de títulos e documentos, para dar a ele uma coisa chamada publicidade. Estava explicando de manhã que o problema nosso aqui no Rio de Janeiro é que as custas cartorárias no Rio de Janeiro são extorsivas, são absurdamente altas. Então, tudo que você puder fazer que dê foro de legalidade, né, de prova, da existência de negócio jurídico, judicialmente falando, né, legalmente falando, você tem que tentar fazer da maneira mais correta, pelo menor custo. Eu estava comentando, por exemplo, se você vai construir um mandatário, né, ser comandante, né, você vai otorgar o poder de uma procuração para uma pessoa qualquer, para poder tratar de algum negócio que trate de dinheiro, por exemplo, assinar uma escritura de compra e venda de um imóvel, ou de algo que seja traduzível em dinheiro. Mas é para fazer a doação, não tem problema, o imóvel doado tem que ter um valor. E aquele valor deu onerosidade para fins de cobrança de custas cartorárias. Então, essa procuração pode ser feita em uma paginazinha, pequenininha, uma folha, ela custa aqui no Rio de Janeiro de R$700. Se você fazer isso, por exemplo, que eu sei do valor, em Goiás, você vai pagar alguma coisa em torno de R$80, quase 10 vezes menos. Se você fizer isso no Rio Grande do Sul, você vai pagar alguma coisa em torno de R$50, 15 vezes menos. Então, vocês vejam que é uma disparidade tremenda. Então, para poder você evitar essas custas cartorárias que são quase que impraticáveis, então você pode fazer outros documentos particulares. Você tem a escritura de compra e venda do imóvel, compramos o imóvel, compramos o apartamento, nós todos que somos coproprietários colocamos nossos nomes, escritura como adquirentes, tudo bem? E a relação interna da organização daquele condomínio é melhor que nós façamos um documento particular. E depois, com testemunhas, daquela forma que a lei autoriza como razoável, como válida, 2 testemunhas, né? Precisa reconhecer firma? Então, não. Testemunha, que são encontráveis, com CPF, identidade e tal. Se houver alguma discussão adiante, você tem que fazer, sim, elevar aquilo a um registro em título de documento que vai ser feito folha a folha, e parece que custa R$100 e poucos, que já é um absurdo, tá? R$100 e poucos cada folha. Uma coisa assim. É o que melhor te dá de garantia de menor onerosidade, porque fazer o registro de uma convenção, de um acordo de condominial, é caríssimo, entendeu? Então é melhor tentar ficar fora disso. Muito bem. Aí depois, então,
vamos ver aqui esses direitos e deveres dos condôminos, porque como é que vão ser organizados, administração, extinção do condomínio, coisas assim. Então, começa lá. Condomínio voluntário ou convencional, surge da vontade dos agentes, a gente já viu isso em 1314, 1326, né? Da vontade dos agentes, criado para regular direitos e deveres dos condôminos, a divisão e a administração do condomínio. Vamos começar a ver isso. Não deve acabar hoje, não, mas devemos chegar num bom termo já. Mais da metade do assunto vai ser visto. Vamos lá. Ó, direitos e deveres dos condôminos. 1. Direito de usar, fruir e dispor é compartilhado. Por quê? Bom, o bem condômino, vamos colocar assim, eu vou colocar o apartamento como nosso exemplo. Já está mais ou menos, a gente já está vendo esse apartamento na nossa frente. Então, a utilização, usar, ocupar o apartamento ou não ocupar. Ah, essa quinzena aí é a tua quinzena. Dizem vocês para mim. Ah, não, mas eu não vou querer ir, não. Mas talvez eu vá. Então, não sei se eu vou, se eu não vou, deixa lá ele quietinho lá, que está na quinzena e eu posso utilizar ou não utilizar. Então, já que eu tenho de usar ou não usar. Muito bom. Fruir. Fruir é eu emprestar, é eu alugar. Mas nesse caso, eu falei para você, aquele usar ali, o nosso usar ali foi sucessivo, porque nós resolvemos assim. Se não for resolvido assim, você pode usar a qualquer momento. Né? No final de semana, vão lá 10 famílias para ficar no apartamento lá no feriadão. O apartamento tem 2 quartos, com 30 lá dentro. Assim. Então, é melhor organizar previamente, para evitar que condomínio, né, é sinônimo de pequenas insatisfações aqui e acolá. Tá? Então, é melhor resolver tudo com antecipação para evitar um mal-estar, que pode redundar no final até numa perda de amizade, coisa assim. Primeiro, é bom não fazer o condomínio. Né? Mas se você faz, você tem que fazer de uma maneira que seja harmonioso. Não é certo? Muito bem. Se eu falo por experiência própria, eu vim cliente, comigo mesmo pessoalmente, é um terreno meio arriscado. Então, olha lá, ó, dispor, né? Fluir. Então, alugar, você vai alugar, todos vão participar do aluguel. Ah, mas ficou no nosso acordo de condomínio, mas caso, né, o condomínio, no período que te couber, ocupar o imóvel, não quiser fazer a ocupação e resolver vir alugá-lo, emprestá-lo, tal, o valor que ele obtiver será para o mesmo, tal. Mas as despesas serão todas de encargo único dele. Mas se não for dito isso, tem que ratear com todo mundo. Está aqui, ó, R$500 de aluguel eu consegui lá pela quinzena lá, e nós somos 5, está aqui, 100 para cada um. Isso é uma regra, que pode ser alterada por uma consensualidade, né? Uma composição voluntária. Muito bem. Aí depois lá. E a disposição muito mais, né? Só se pode vender num acordo, ou presentear alguém, doar em um acordo, e também, se houver a venda, a partição do valor vai ser pelas frações ideais. Se não houver nenhuma disposição diferente de fração ideal, vai ser o quê? 5 coproprietários, 1/5 de cada um. Tranquilo. Não tem nada de dúvida aí. Não pode. Ó, aí tem aquela questão. Lembra lá que tem aqueles condomínio, o condomínio chamado de pró-diviso e o pró-indiviso. Né? Então, o pró-diviso é o que é para a divisão. Comporta a divisão de fato, mas ele tem um condomínio de direito. Eu falei, pessoal, é um sítio muito grande, é uma área imensa, que é de 2 proprietários, 5 proprietários, mas ela pode ser perfeitamente, harmoniosamente. Ah, tranquilo, Esther, tranquilo, vamos ver lá. Eu vou devagarzinho aqui. Falo mais pausadamente, eu fico às vezes atropelando vocês. Né? Muito bem, desculpa. Então, o que acontece? Quando ele é pró-divisa, porque ele é de tal maneira fácil, ou amplo, grande, que você pode, de uma forma harmoniosa, tranquila, você fazer um uso em separado. Sem que o outro condomínio crie algum que te atrapalhe, você o atrapalhe. Entendeu? Então, coloquei lá. No pró-diviso é menos difícil, porque cada condomínio possui
uma parte individualizada. Pode ser uma divisão harmoniosa, de fato. Está aqui, a linha aqui, daqui para cá é teu, daqui para cá é meu, você pode cerca do teu jeito, planta o que você quiser, cria o bicho que você quiser, do lado de cá é meu, vou fazer uma cerquinha para dividir, mas somos proprietários da área como um todo, condominialmente falando, para fins legais, mas para fins fáticos, nós fizemos aqui uma forma de desmembramento amigável, tá certo? Só para uso, não? Até a fruição, até se for o caso, que também não vai ser compartilhada, né? O uso vai ser exclusivo, a fruição vai ser exclusiva, a disposição que tem que ser compartilhada, tá? Aí de lá, na pró-divisa na pró-indiviso, devem os consortes regular o regime de uso e fruição. Vamos falar consorte, né? Porque eu estava conversando de manhã, o consorte, a gente sempre associa consorte ao marido e à mulher, né? O casamento. A pessoa até brinca, não é consorte, não, é com azar e tal. Não, nada disso, porque o consorte é o consorciado. É o que tem um consórcio, é parte do consórcio. Então, ele é um condômino. Ele é um consórcio, também pode ser chamado disso, como um sócio de uma empresa, aí eles são consórcios naquela empresa, porque são consorciados na propriedade daquela empresa, daquela pessoa jurídica. Tranquilo, tá? A palavra, para nós, é utilizada de maneira sinônima a condômino. Então, ó, devem aos consórcios regular o regime de uso e fruição na pró-indiviso, porque o pró-indiviso é por causa do apartamento. Não dá para você, faticamente, na exerção do dia a dia, você fazer uma divisão. Não tem como. Não é? Eu me lembro, muitos anos atrás, um amigo meu que migrou para Brasília, e se deu muito bem, foi para Israel, foi muito longe lá, era gerente e tal, está aposentado já, numa condição de vida muito boa. Ele contou uma história uma vez que ele alugou um apartamento que foi dividido em dois. Não, porque o casal, marido e mulher, brigaram, e aí eles foram, que tempo era separação judicial. Eles entraram na separação judicial, um entrou, outro entrou, sei lá quem foi que entrou, mas, no final, ficou acordado que aquele bem que era dos dois, e ficou, naturalmente, ficaria em condomínio, e faria de uma divisão. As coisas resolvidas lá com o juiz, que ele ia botar não tinha ainda essas paredes de drywall que tem hoje, mas ia colocar uma parede fina lá, e dividiria, um ficaria com um banheiro de empregada e a cozinha, outro ficava com um banheiro social e um quarto para um lado, a sala era do outro. Uma confusão. E esse meu amigo alugou a parte que era do marido, porque eles criaram uma situação de pró-diviso. Confusão na certa, mas, inclusive, validado pelo próprio juiz. Tá? E aí ele viu que não era bom negócio de vender. Se o juiz forçasse um pouco mais, ele disse, não, isso não pode ser feito condomínio, porque se esse condomínio for feito, ele é para indivíduos, então vocês têm que se acertar como é que vocês vão ocupar, quem usa num lugar do outro, que você aluga dividindo dinheiro, mas não dá para vocês morarem com uma parede fininha dividindo você, uma parede de cartolina dividindo você, não. Mas, provavelmente o juiz chegou que poderia, numa venda, dar um grande prejuízo para eles, ou coisa assim, também pensou, o juiz sempre deve pensar o juiz assim, e o Ministério Público concordou, uma coisa interessante, porque a separação judicial, que vocês, não sei se vocês estudaram, vão estudar, porque a separação judicial já não existe mais, agora é o divórcio, tem até os que entendem que ainda existe. A diferença do divórcio para a separação judicial é uma diferença clássica. Qual é? A separação judicial, ela põe fim aos deveres do casamento, mas ela não põe fim ao casamento. Então, ela comporta arrependimento. Porque a pessoa que está separada judicialmente, ela não deixou de ser casada. Ela está casada, mas separada judicialmente, ou seja, não coabita, não divide despesa, não deve fidelidade recíproca, tá? Mas o casamento ainda está ali latente. Se eles quiserem, se eles mudar de ideia fizerem as pazes, o casamento, eles revertem a separação, pedindo ao juiz que a desconsidere, né? E, consequentemente, essa desconsideração, na verdade, vamos chamar de arrependimento. Não, a gente não quer mais não. Então ele vai consignar o direito de arrependimento e o casamento volta, e o patrimônio que está em condomínio volta e fica para os dois, porque não precisou vender. Não teve perda. Então é sempre pensar, hoje não, hoje o divórcio põe fim ao casamento mesmo, o divorciado não está mais casado,
tanto é que ele pode casar novamente outro dia depois de sair a concessão de divórcio dele, e aí eles têm uma relação diferente em relação a patrimônio, coisa assim, tá? Mas tudo bem. Então, esse caso aqui eu achei interessante, porque foi uma casa, um apartamento de 3 quartos, entendeu? Foi dividido por tapumes dentro de casa, assim, com autorização judicial, que foi uma coisa interessante. Havia uma lógica ali, tá? Relações de família são muito complexas. Então, tá bom. Então, nós vamos ter que, no plano de diviso, que aqui é nosso apartamento lá, vamos ter que organizar a fruição. Se alugar, como é que vai ser? Para usar feriados, feriadões, Semana Santa, Natal, Ano Novo, Carnaval, meses de férias escolares, né? Então, vamos ter que fazer o quê? Está ali, ó, direito e dever de condomínio. Vamos ter que ajustar isso. É um direito que a gente tem de usar, fruir e dispor, mas temos que ajustar esse usar e fruir necessariamente, documentalmente, né? Nome particular, pode ser, né? Tranquilamente. Depois, ó, será de forma simultânea, alternada ou periódica, né? Porque vamos exercitar o nosso direito todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas se o objeto for para indivíduos e não der para exercitar simultaneamente, vamos fazer de maneira alternada? Ora eu, ora você, ora eu, ora você. Eu vou fazer periódica. Ó, época tal, vai fulano, ciclano, entendeu? Aí vocês têm que fazer. Por isso que é importante o advogado ou advogada para assessorar essas pessoas, para organizar essas relações condominiais, para que elas sejam muito harmoniosas, né? Eu já ouvi muito disso, não, entre amigos não se deve assinar papel entre amigos, vai ser é algo desagradável, parece que um confia no outro. Deve sim, porque justamente quando não está escrito, muita coisa pode ser mal entendida. E depois pode ser um momento de uma discussão desnecessária, né? Um problema criado, coisa de, não, aqui eu não entendi assim, vocês não quiseram dizer isso, não. Então, aqui, às vezes tem sempre um surdinho ali, então a melhor coisa é que vamos colocar isso aqui. E aí, que eu falei de vocês, advogados, você está lá junto com aquele grupo, o que eles querem, você prepara, já vi o que vocês querem, tal, assim, eu vou preparar uma minuta, vou marcar daqui a tantos dias para a gente reunião para vocês apreciarem o que foi feito. Concordaram? Exatamente, o senhor colocou aqui, vai valer o que está ali naquele papel. Claro, desde que não seja uma coisa absurda, mas dentro de uma normalidade. Aí você discute a minuta. E aí, o que vocês acham? Mas podia mexer aqui, tá, outro consenso. Aquelas alterações, um terceiro encontro, documento fechado, tudo bem, tudo certinho, está aqui, ó, vamos assinar, todo mundo aqui ratifica o que tá contido nesse documento e vamos tocar para frente. Aí sim, você tem uma relação condominial que vai partir de uma situação de maior tranquilidade. Porque senão, pode até aquela relação sobrecarregar alguém, ela mal feita, nos condôminos, né? Gerar custo para um. Imagina aquela casa do carro que é em condomínio, 2 pessoas, e eles não resolvem como é que vai ser a utilização do carro. Aí um deles usa o carro, usa para trabalhar, para viajar, sabe? Aí todo mês ele usa milhares de quilômetros, e o outro só usa o carro uma vez por mês, que ele pega o carro, num dia do mês, para poder fazer compra com a família, e no final a despesa de manutenção ser dividida por 2 igualmente, porque não foi convencionado nada diferenciado. Não, olha aqui, vamos ver o seguinte, ó, a gente vai trabalhar pela quilometragem, né? Quem andar com mais quilometragem vai ter uma participação maior de manutenção, e o outro que usar menos vai ter uma participação menor. Aí dá para fazer uma acomodação harmoniosa, né? Para evitar que... Eu vi casos assim, conheço, já me contaram, tem um caso desse agora do poucos dias, do sujeito que comprou uma lancha de parceria com um cara que é piloto aí de Stock Car, não sei o quê. O sujeito que comprou a lancha em parceria com esse piloto de Stock Car e com outro cara, mas também que tem muito dinheiro, é um sujeito um classe média alta, mas não é um sujeito rico. E aí ele tá ficando desesperado, porque cada vez que aquela lancha dá um problema, que sai no mar, não sei o quê, que ele não está nem junto, e a manutenção, a conta vem 20 mil, 30 mil, 40 mil, e aí cada um chega assim, tá bom, tá aqui, ó, 30 mil, tá aqui, os meus 10 eu estou mandando, teus 10. Tem que mandar também, porque não foi feita uma composição, tá? Isso é ruim. Geralmente, esses condomínios, o destino dele, eu falei para vocês que a visão do doutrinador é essa, eles são temporários, vai acabar.
mais adiante, porque alguém vai ficar até insuportável, até economicamente, financeiramente, para algum dos condôminos ali. Isso acontece muito. Ou fica desagradável, fica enjoado, coisa assim. Depois, não pode um condômino impedir entre outro a exercer a posse direta, salvo excesso. Então, posse direta é o quê? Ele está ali usando. Excesso, poxa, imagina lá que eu me estabeleço lá no meu período que nós convencionamos, lá no condomínio, ou não haja período, mas existe uma coisa do razoável. E eu vou ficando lá, ao invés de ser um apartamento para veraneio, você que eu estou morando lá. E aí ninguém pode mais ocupar, porque eu estou ficando lá meses direto. Né? Aí houve o quê? Uma ocupação irrazoável, um condomínio que está respeitando umas regras do bom senso em relação ao condomínio. Né? E também da própria lei. Então não pode exercer a posse direta nesses casos que tem excesso, eu vou ter que entrar até com ação contra mim, até, a gente devia ter um valor de locação, a minha retirada, né? a extinção do condomínio em relação a mim, quer dizer, me indenizar e me tirar dali, entendeu? Isso é muita dor de cabeça, se for já previamente determinado, muito mais tranquilo. Depois, 2, né, outro dos direitos e deveres. No objeto visível ou indivisível, o condômino pode individualmente reivindicar o terceiro, defender sua posse, alienar ou gravar sua função, não, sua fração ideal, tá? Na venda há preferência. Então, está para frente. Preferência. Se um condômino quer alienar a parte que lhe cabe, ele tem que oferecer para os outros, para os demais. Se os demais não quiserem, ele pode alienar. Em geral, o que acontece é que os demais ficam assim, como a gente não quer a tua parte, vamos ter que vender o bem inteiro. Aí tudo bem, outra questão, mas ele oferece a preferência para eles adquirirem a parte deles. Se eles não quiserem, fica liberado, ele, já que é direito que ele tem sobre aquela tela do bem em condomínio, ele pode alienar. Tudo bem. Aí depois, ele pode também reivindicar, olha, invadir o apartamento lá. Opa, vou entrar com ação na justiça. Quem vai entrar? Não, eu entro. Eu moro lá perto, o fórum é perto, conheço um advogado. Ou então, vamos fazer um litisconsórcio aqui no polo ativo aqui. Todos nós vamos propor a reintegração de posse do imóvel. Tudo bem, né? Tanto faz o objeto ser divisível ou indivisível. Se está em condomínio, tudo é condomínio, todos são proprietários de partes, então eles podem utilizar os meios conducentes a garantir a posse dos condôminos. Né? Eu coloquei que ele pode alienar, tá vendo? Individualmente, a parte dele, mas ele tem que sempre respeitar o direito de preferência. E gravar a sua fração é dar como garantia num contrato de mútuo, num empréstimo, dinheiro, alguma coisa assim, mas vai acontecer ali, aí deve colocar o quê? Aí você deve colocar naquele teu documento que vocês vão rascunhar para os coproprietários, os condôminos, você olha só, coloca aqui que nenhum dos condôminos poderá individualmente oferecer a sua cota à parte como garantia de nenhuma espécie, quer seja como hipoteca, né? No caso, bem imóvel, hipoteca, imóvel penhor, tal, sob pena de nulidade, para poder resguardar, porque se não for feito isso, pode ser feito esse oferecimento. Né? É muito comum que a pessoa do outro lado, o credor não aceite, porque vai ser muito complicado executar aquele objeto de garantia quando é condomínio. Muito bem. Depois, 3. As despesas para conservação ou divisão são proporcionais à cota ideal, obrigação próprio terreno. Lembra que a obrigação próprio terreno? Aquela obrigação chamada de híbrida, né? Tem um pé em direito pessoal, um pé em direito obrigacional, em direito real, né? Direito obrigacional e direito real, ou pessoal e real, sinônimos, né? Por quê? Porque você tem uma relação obrigacional, que nasce em virtude de uma relação que você tem com algum bem. Uma relação de natureza material. Então, está lá,
proporcional. Por que cota ideal? Porque a cota ideal é assim. Há muitas situações, casos dos condomínios, que os condôminos têm partes diferentes. Exemplo, imóveis, prédio. Apartamentos com a mesma metragem, às vezes você chega na parte de cima do último andar do prédio, tem uma cobertura que tem 4 vezes mais tamanho do que qualquer apartamento do prédio. Então, fica avançado lá, e se não ficar avançado, isso pode ser reivindicado judicialmente, que ele vai pagar uma cota condominial 4 vezes maior do que aquela pessoa que tem um imóvel que é 1/4 do tamanho. Tá? Pequenas diferenças de conveniência não há cotas diferentes, mas nesse caso há. Então, aqui é a história, cota ideal, porque se eu tenho um X do tamanho, na hora de arcar com despesa, eu também tenho que arcar na proporção da área que eu tenho, né? Da cota ideal, do quanto. Todo mundo tem, vamos supor, você tem 12 apartamentos. Cada um tem 12avos de responsabilidade. Sim, mas 8 são comuns, 4. A cobertura equivale a 4 apartamentos. Então, ele já vai ter 4 12avos, né, ou 1/3. Então, você faz o somatório todo, 1/3 é dele. Os outros têm só um 12avo. Por quê? Não, porque eles têm uma parcela menor. Então, você vai fazer isso aí, uma proporção, né, um cálculo aritmético. Muito bem. Continuando. 4. Quantas partes? Eu estava contando que tem um condomínio em Campo Grande, que eu conheço, que os amigos que moram lá, e tem um que é um amigão meu de muitos anos, que é o responsável pelo primeiro imóvel que eu tive em Campo Grande, então, amigão mesmo, que é irmão até daquele da história que eu contei lá de Brasília, do apartamento dividido. Ele é gestor de um condomínio que os terrenos das casas e as próprias casas, quando foram construídas originariamente, foram de tamanho diferente. Então, a cota condominial desse condomínio, ela varia de, sei lá, vou colocar aí, R$1.000 até R$2.500. Por que não paga R$1.000 e paga R$2.500? Não, porque esse aqui tem uma fração ideal que é 2,5 vezes maior do que desse aqui. E aí você tem o quê? O condomínio ele é distribuído proporcionalmente para essas cotas ideais, né? Que são as cotas partes das pessoas. Muito bem. 4, então. Quanto às partes, presumem-se iguais. Né? Então, eu coloquei lá, despesa de conservação tem cota ideal. Agora, se você não tem uma cota ideal, você tem parte. Se tem parte, ela é aritmética. 5 condôminos, 1/5 para cada um. Acabou. Mas 1/5 tem que... Oi. Procurando essa questão. Você está fundamentando a doutrina na questão número 1. Porque aquelas teorias, né? Subjetivista e objetivista, ou subjetiva e objetiva, do von Savigny e do von Ehring, os 2 alemães. O que ela vai fazer dar uma olhada em qualquer doutrina de direitos reais, vou apresentar isso para ela, eu só quero, se ela for utilizar uma doutrina qualquer que seja, que ela só mencione para mim qual foi o autor que ela se amparou na solução da questão, tá bom? Tirei do Austin Barros, professor Caio Mário, Carlos Gonçalves, Arnold Valde, vai por aí, Maria Diniz, tem mais tantos aí, o Tartucci, por aí vai, tá bom? Silvio Rodrigues, tudo bem. É isso que você tinha perguntado, Renan? Tá bom. Então, tranquilo. Resolvido. Voltando lá. Então, quando você não tem nada, 2 ordens, quando você não tem a fração ideal, quer dizer, daqui você tem se vocês olharem as escrituras de apartamentos, também hoje você tem os lotes, nível horizontal, com condomínio, mas você tem o apartamento é obrigatório por lei, né? O condomínio é edilício, que a gente vai estudar.
Ali aparece lá, não, tem a fração ideal de 1,012, tem um número comprido sobre as áreas comuns, porque aquilo ali é a fração ideal sobre a área comum, quer dizer, o que é condominial, porque a unidade autônoma que a pessoa reside, o apartamento, não é condomínio. Quer dizer, pode ser um condomínio voluntário, se for comprado por propriedade de 2 ou mais pessoas. Mas as áreas comuns, sim, elas têm frações para cada unidade autônoma daquele prédio. Tá certo? Então, eu falei, se não tiver a fração ideal, cai na regra da parte. Parte é aritmeticamente obtida. Então, quantos condôminos for, quantas partes haverá. Depois, o condômino pode renunciar ao seu... outra coisa na 4, tá? Essa presunção de igualdade dessas partes é uma presunção relativa, iuris tantum. Por quê? Que há situações de condomínios, até condomínios voluntários, que as partes avançam de visão diferente. Por exemplo, vamos supor que aquelas 5 pessoas comprem aquele apartamento lá, numa região de veraneio. Um deles tem uma quantia suficiente para pagar 40% do imóvel. E os outros 4 só têm uma quantia para pagar 15% do imóvel. Então, eles vão fazer constar que o condomínio 1 pagou, vamos supor que fosse 100 mil reais, 40%, 40 mil reais. O 2 pagou 15. Então, as partes que eles têm de fazer jus são diferentes de uma divisão meramente aritmética. Vocês concordam? Porque aí ela vai ser proporcional, vai ser frações, percentagens. Tudo bem, é isso que estou dizendo aqui na final da 4. Então, quer dizer, é uma verdade que não é absoluta, ela pode ser alterada por conta da vontade E até adiante, se não houvesse essa alteração objetiva, uma prova, que não, mas olha aqui, eu comprovo que eu paguei metade, eles só dividiram a outra metade entre eles e tal, então isso aí é matéria de prova. Mas geralmente ela deve ficar constante já na celebração do documento de compra e venda, na escritura pública que foi feita daquele imóvel, por exemplo. Dizendo também que um móvel pode ser também condomínio. Então, o automóvel, tudo bem, quanto é que custa o carro? O carro 20 mil. Aí eu tenho 12. Aí eu tenho 8. 12 mas 12 com 8 não são partes iguais. Então, você vai ter uma parcela maior, né, na quarta parte, a parte daquele bem, que vai ser feito isso aí matematicamente, né? Porque dos 20, um entrou com 12 partes, outro com 8 partes. Aí você vai colocar lá, você tem 12 sobre 20 ali, né? 1 sobre 10. Aí vai calculando, isso aí é matemática. E o outro é a mesma coisa. Ele vai ao somatório fazer a integralidade do valor do bem. Tudo bem. 5. O condômino não pode renunciar ao seu quinhão, artigo 1275, inciso 2, do Código Civil, com o intuito de não participar mais das despesas. Perdão, pode renunciar. Então, acontece. E, rapaz, o apartamento está condomínio, e tem que pagar a conta de água, e conta de energia elétrica, eu quase não uso, até nos finais de semana que me cabe, eu não consigo ir, porque eu estou trabalhando longe e tal. Isso acontece. Quer mais não, renuncio. Gosto que eu faço um documento aqui, eu vou fazer um aditamento, uma escritura de renúncia aqui. Posso. Por quê? Porque eu não tenho mais ônus. Então, vocês podem até fazer comigo uma coisa, é diferente, vocês fazem nada, então tudo bem, faz assim, você não usa o imóvel, então você não precisa pagar. Quando você quiser voltar a usar, a gente faz um acordo aqui, aí é uma questão dos condôminos que se dão muito bem, mas você sabe desde já que a renúncia é para isso. Eu não quero mais a minha parte, por causa do automóvel, eu não quero mais a minha parte, não, 3, 4 proprietários, então, por quê? Porque não é que a pessoa renunciou, e no bem imóvel é simples, a renúncia, a pessoa não compadecer com os valores da manutenção daquele bem no rateio, automaticamente a renúncia já se operou, tá certo? E ela não tem mais ônus nenhum. Muito bem, depois, dívidas que o condômino assume em interesse próprio,
são de sua conta no condomínio Pro Divisa, aquele grande, lembra lá, terreno amplo. Eu vou colocar uma fiação lá para o final do terreno, de elétrica, eu quero colocar uma carga de energia mais alta, porque eu tenho lá, vou rodar umas máquinas lá para fazer algum tipo de cultivo, para debulhar algum milho, sei lá, o que for. Eu quero colocar mais cerca lá, porque eu estou com os bichos lá no fundo, lá, estou querendo lá umas vaquinhas, eu quero mesmo que elas fugirem e tal, mas isso aí é gasto dele. Ele é condomínio numa área pró-diviso, que permite a divisão, então ele naturalmente arca com todas as despesas por ele geradas do próprio bolso dele. Tudo bem. É a discussão do apartamento, que já é pró-indiviso, né? Porque tem um que vai, quando vai para lá, ele fica os 15 dias lá, ele liga os ar-condicionado do apartamento todo, gasta água para caramba, gasta gás para caramba, né? A energia elétrica vai lá em cima e a gente todo mundo tem que dividir. Opa, vamos colocar lá no nosso acordo que durante aquele período a pessoa será obrigada a pagar a energia, será feita uma anotação do relógio de entrada e paga os valores dos quilowatts, da água consumida. Aí para poder meio que organizar, porque às vezes um vai lá sozinho, um casal, e outro vai lá com 6, 7, 8 pessoas, né, muitas crianças e tal, e tem um gasto muito maior. Então isso pode também ser, porque se não houver nada dito, vai ser meio a meio. Entendeu? Aí que é o problema do condomínio. Né? Então tá lá. Ó, e no pró-indivíduo são divididos. Exemplo, apartamento na praia, que eu uso sempre como exemplo, que é onde eventualmente dá os probleminhas. Tá? E por último, já estamos aí 5 para 10, 7 para 10. O sétimo aqui é o seguinte, ó, frutos civis. Fruto civil, por exemplo, aluguel. Fruto civil. Né? São exclusivos do condomínio no pró-diviso, porque aquele que tem uma área grande, eu vou arrendar um pedaço aqui do terreno, tal, do sítio, para você plantar e tal, o que ganhar é meu, não é do outro. Certo? Nossa questão é só para fins jurídicos, legais, e não para fins fáticos. Um fato é que dá para dividir perfeitamente, tal. Tudo bem. Agora, se você, então tá lá, frutos civis são exclusivos do condomínio do pró-diviso e divididos no pró-indiviso. Então, não, vai alugar? Vamos alugar. Todos os 5 coproprietários, condôminos daquele apartamento, vão receber cada uma quinta parte do valor do condomínio. Mas se for aquele caso que você falou naquele período que for destinado pela organização da alternância e tal, o condomínio quiser, bom, mas aí vocês fizeram um acordo de vantagem. Se ninguém falar nada, cai na regra legal. Que é o quê? Não. Alugou, mas era minha quinzena que eu aluguei, consegui R$1.000 ali, tudo bem, R$1.000, 200 teu, 800 da gente. Por quê? Porque não tem nada dito sobre isso diferente. E a lei é clara que você tem que fazer qualquer objeto de fruição, o aluguel é fruição, é fruto civil, tem que ser partilhado de maneira aritmética. Tá certo? É dever do condômino que exerce a posse exclusiva pagar aos demais. Né? Exemplo, imóvel em condomínio voluntário, falei para você aquele caso, vou ficar morando lá, sei lá, o sujeito chega e fala, eu briguei com a minha mulher, saí de casa. Sim, daí. Eu vou ficar lá uns tempos até conseguir um apartamento para morar sozinho, tal. Uns meses lá, bom, bacana, tal. Agora, ultrapassou tua quinzena, teu período de ficar, você vai ter que pagar um aluguel para a gente. Sim, claro, isso aí é lógico, porque você está exercendo a posse, ela exclusivamente. E aí você exclui nossos outros, tudo, porque quando fala, mas final de semana eu vou com a minha esposa e meus filhos para lá e tal, a menina, se for sócia, meu marido e meus filhos, não, mas não dá não, porque estou namorando, opa, peraí, é condômino, entendeu? Então tem uma série de nuances e eventuais pequenos probleminhas que podem surgir, você tem que ser muito cuidadoso. E aí tem que ter um advogado com a cabeça aberta, com bom senso, para mostrar para essas pessoas que querem ser condôminas tudo que eles têm que cuidar para evitar, tudo que a lei prevê, tudo que eles podem fazer para propiciar uma relação condominial das melhores possíveis.
Entendeu? Se tudo ficar bem feito, e já depois amanhã vão se orgulhar. Ah, porque eu tenho. Outro fala, não, porque eu tive lá um apartamento, uma casa de praia, junto com mais uns amigos, e tive que desfazer, que nós acabamos brigando, as mulheres brigaram, os maridos brigaram uns com os outros. Eu falo assim, não, mas eu tenho aqui há muito tempo um apartamento com mais 4 amigos e lá está tudo certo. Alguém fala assim, ah, então porque você tem muita sorte. Não, na sorte não. Eu tenho raciocínio, eu tenho bom senso. Nós firmamos um documento, nós fizemos um pacto antes, e de vez em quando a gente até revê o pacto para aperfeiçoar, para melhorar. É até um dos nossos exercícios também, além de usufruir daquele imóvel que nós compramos, é tornar aquela nossa convivência ali sempre a mais harmoniosa possível. Ao invés de a gente perder a amizade, nós reforçamos as nossas amizades, com respeito a esses pactos, com o bom trânsito de uns com os outros, e coisas assim. Você entendeu? Que fica uma coisa muito mais agradável, porque ela é mais inteligente, nesse caso. Né? Porque aquele negócio de fogo de palha sempre dá complicação. Vamos fazer, ih, rapaz, é terrível. Muito bem. Aí depois, ó, eu dei exemplo, fruto de herança não partilhada. É quando a pessoa tem uma herança, uma pessoa morre, abre-se sucessão, o morto deixou um patrimônio, que vamos chamar de herança, e esse patrimônio tem que ser dividido entre os herdeiros. Enquanto não dividir, todos os herdeiros são condôminos, nos termos do artigo do Código Civil de 2002, todos os herdeiros são condôminos de todos os bens deixados pelo morto. Então, se um deles, aquele caso, não, porque tem uma casa, só quem está usando aquela casa lá é o filho número 1, e o filho número 2 e o número 3 não usam a casa. Então, o número 1 eu tenho que avaliar o valor do aluguel daquele imóvel, que vale lá R$900 por mês, um múltiplo de 3 fácil. E aí o que acontece? Porque todo mês esse herdeiro número 1 vai ter que entregar R$300 para o número 2, 300 para o número 3. Porque ele tem que contribuir, porque ele está exercendo uma posse exclusiva, né? Então tá lá. Dever do condômino que exerce a posse exclusiva, pagar aos demais. Tá? Isso aí não é favor nenhum, não é nenhuma benesse, não é uma vantagem, não. É um dever legal. E um dever lógico, vocês concordam. Né? Para terminar, observação. Divisão da coisa comum. No condomínio voluntário. É da mesma forma como foi constituído por ação judicial. Quer dizer, comprou por escritura pública, desfaz por escritura pública. Criou o condomínio por documento particular registrado, faz outro documento particular registrado para poder fazer alteração, né, para dividir aquele condomínio, para dividir, para tratar, né? Ou até, se você não tiver uma situação de consensualidade, uma ação judicial. Eu dei como exemplo um terreno adquirido em condomínio que não se acertam de maneira consensuada lá os condôminos e são obrigados a uns entrarem em juízo contra os outros. Até para forçar uma extinção, né? Também tem que ser, pode estar previsto. A gente sabe que a extinção determina, porque o direito de extinção em condomínio, você vai aprender que é o que a gente chama, ele é um direito, inclusive, que não está sujeito à decadência, que a qualquer momento a pessoa pode extinguir o condomínio, né? Ele é um dos exemplos daqueles direitos que não são imprescritíveis, né? Isso é um direito de agir. É uma faculdade jurídica que a pessoa tem, então ela não se esvai, né? Então acontece, em qualquer momento você pode propor extinção do condomínio, ou seja, você vai falar para os outros condôminos, vocês compram a minha parte, senão eu estou saindo, vou vender a minha para um terceiro, vamos dar um jeito aqui para te indenizar, a gente não quer que a pessoa que a gente não conhece entre na nossa parceria aqui, tudo bem, mas é um direito, entendeu? Então está lá, conforme o artigo 1320 do Código Civil. Se você não fizesse por consenso, vai ter que judicializar. E sempre é bom que alertar os condôminos que é muito melhor fazer por consenso, que é muito mais rápido, eficiente, muito menos oneroso do que fazer através de uma ação judicial, que sempre dá muito mais gasto. Tá legal? Muito bem. Então tá tranquilo. Acho que vocês estão bem, já estão nas avaliações, já todo mundo já craque no que vai fazer, né? Choverão 10, espero. E vamos trabalhar, né? Boa sorte nas avaliações de vocês, tá? Que vocês deem muito bem, vocês merecem, vocês são pessoas muito ativos, tá? E bom fim de semana para vocês,
semana que vem nós estamos juntos aí. Eu vou entrar no ar, mas vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada. Se tiver alguém com alguma dúvida, eu tiro ou não. Tá certo, Cristiano? Tranquilo. Tá bom? Então, um abração para vocês, até terça que vem. Tá? Oi, Mara. Obrigado a você também, filho. Bom fim de semana também para você. Oi, Taudinho. Fica com Deus também, meu irmão. Um grande abraço. Oi, Renan, também. Tá. Falou. Um bom abração, Renan. Bom fim de semana. Oi, Paulo César. Bom fim de semana também. Fica com Deus. Um abraço, hein? Oi, Esther. Boa noite para você também. Fica com Deus. Oi, Beatriz. Boa noite também, tá? Cristiano, boa noite. Falei já. Eduardo, boa noite, tá, meu irmão? Esther, boa noite também. Oi, Sara. Boa noite, tá? Bom fim de semana. Você também. Márcio também. Bom fim de semana. Grande pedrada. Fica com Deus aí. Abração, tá? Eu falei com o Taurino também. Oi. Obrigado, Leandro, para você também. Um grande abraço, tá? Fica com Deus. Vamos lá. Oi, Marilene. Tá? Boa noite, hein? Tchau, tchau. Taurino já saiu aqui, não sei se saiu. Achei que saiu. Tá, Taurino, um abração. Cristiano, um abraço, tá? Um abraço aí, professor. Ô, irmãozão. Tá bom, fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.